Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu acho que agrada a maior parte aí dos nossos espectadores, dos nossos internautas. Nós vamos falar sobre a União dos Vinicultores Artesanais de São Bernardo do Campo. Estou aqui com o presidente da União, que é o Kiko. Seja muito bem-vindo, obrigada por falar conosco. Eu que agradeço o convite, Mariana. É um prazer. Kiko, aqui nos bastidores você contava para mim que a União dos Vinicultores, não nesse formato oficial, né, mas ela já existe há mais de 26 anos. E aí queria que você contasse para a gente como que isso começou. Isso foi assim, São Bernardo é uma cidade criada pelos italianos e com a vinda deles, eles também trouxeram essa cultura do vinho. Ao passar do tempo, esse pessoal foi falecendo, o pessoal foi perdendo um pouco dessa tradição e um dos motivos era a dificuldade dos insumos. Por exemplo, comprar rolha, a própria uva, garrafa. Aí no bate-papo, eu, o Aldo Rosa, que a gente produzia o vinho juntos, o Dr. Luiz Giarola, um dentista de São Bernardo, e o Pedro Rocco, também de São Bernardo, no bate-papo, entrava tomando um vinho, surgiu essa ideia da gente criar um grupo, não uma cooperativa, mas trabalhando nesse modelo, que assim você conseguiria saber quem são essas pessoas que estão produzindo vinho, qual a necessidade, e outra coisa, tinha muita gente que tinha que ir até o Ceasa para comprar 50 quilos de uva, é um preço. Você juntando mais pessoas, a gente já trazia essa uva do Rio Grande do Sul para a gente. Chegou a época de nós trazermos 150 toneladas de uva do Rio Grande do Sul em viagens espaçadas. Então surgiu essa ideia, formatamos esse modelo e na primeira reunião que nós fizemos foi no dia 17 de julho de 1999. Participaram 26 produtores de vinho. Nós fizemos essa reunião no Brasil Itália, que é uma associação italiana, no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Eles cederam o espaço para a gente. E qual foi a ideia? Cada produtor ia trazer o seu vinho e ia trazer um prato para a gente fazer uma mesa comunitária. Então, todo mundo que trouxe os seus familiares, deu uma festa de umas 80 pessoas, que vinha ter essa facilidade, ele sempre agrega a gente, né? Aí nós fizemos esse intercâmbio, colocamos isso para que o pessoal entendesse a nossa ideia, todo mundo aprovou, então ela começou de uma maneira informal. Então, como eu disse, como uma espécie de cooperativa e não uma cooperativa em si. A primeira coisa que foi notada, primeiro instante, que é uma característica do produtor de vinho artesanal, né? Que a uva é a União dos Vinicultores Artesanais. Nesse momento da criação, ela já chamava uva, mas era a União dos Vinicultores Amadores. Só que a gente, em 2001, em julho de 2001, nós achamos que amador ficava uma coisa assim meio solta, né? Amadora. Amadora, exatamente. Aí nós mudamos a palavra para artesanais. E nesse mundo, o produtor de vinho artesanal, ele tem certeza que ele faz o melhor vinho do mundo. Só que ele não toma de ninguém, ele só toma o dele. Então, qual foi essa função desde a primeira festa? É que os produtores tomassem o vinho do outro produtor e entendessem as suas diferenças. Porque era uma época que a variedade de uva não era tão grande como hoje. Hoje a gente tem muita variedade. A maior parte produzia com uma uva que a gente denomina de americana, que é a Vitis Labrusca, que é Isabel, Bordeaux, que era a uva da tradição aqui. E é uma característica que cada um tem um seu jeito de fazer vinho. Eu e você, nós podemos comprar a mesma uva do mesmo caminhão, no mesmo dia, e serão vinhos diferentes. Porque dentro da associação, nós trazemos pessoas para dar palestra, pessoas que enólogos, pessoa de análise química, para o pessoal entendendo, sair um pouco daquilo que ele trouxe, mas não perdendo a tradição, para entender que a uva modificou, não é mais a uva que o avô dele fazia.
te dar um exemplo. Essa uva Isabel, as primeiras que vieram para cá vinham de uma região chamada Caçadora, no sul. E era uma uva que ela tinha uma característica. Tinha anos que ela tinha um cheiro muito forte de pano molhado, que é um componente da uva. Hoje não existe mais. Aquela Isabel não existe mais. Uma outra uva que a gente usa muito, a Bordeaux, que é uma uva muito tinta, muito forte. Ela tinha um perfume que você não aguentava. Hoje, a Bordeaux é uma das melhores uvas nossas aqui, nesse estilo de uvas americanas, para se fazer o vinho. Então, essa transformação que foi acontecendo, e como eu estava lá falando da diferença, nós trouxemos um senhor, Remo Lovisolo, o nome dele. Isso foi no ano de 2000. Esse senhor, ele veio da Itália, ele é da cidade de Asti, e ele veio produzir o vinho Chateau du Vallier para Martini Rossi. Foi ele que montou toda a estrutura. E ele disse uma frase muito interessante para a gente. Ele falou assim: fazer vinho é muito fácil. É só você amassar a uva, se for necessário corrigir o açúcar, mas a partir daí cada um tem a sua arte. Se você acha que tem que mexer com o guarda-chuva que era do seu nono, então você vai continuar mexendo com o guarda-chuva do seu nono. Por isso que cada um vai ter uma diferença. Outra coisa, como eu disse, a maior parte são italianos, descendentes de italianos, mas nós temos de portugueses, de espanhóis, e cada um traz o seu modo de fazer vinho. Agora, quando a gente fala em fazer vinho, né? Você estava falando algumas diferenças que aconteceram com essas uvas ao longo do tempo. E aí o que me vem à mente agora, por exemplo, é a questão climática. Isso tem interferido ou interfere também tudo isso que a gente vem vivendo? Ou menos chuva, ou mais calor, ou seja, isso tudo interfere para o produtor da uva ou para quem compra essa uva ou nesse vinho final? Sem dúvida. Eu sou daquela visão que a mudança do clima sempre existiu também. Falar em mudança climática é um pleonasmo, que o clima nunca ele é estático. Por isso que tem anos que a uva vem muito bem, tem anos que não vem. Esses últimos anos, olha, a safra do ano passado foi muito boa. As dos 2 anos anteriores, não. O que reflete nesse produto final? Porque se você não tiver uma uva boa, você não vai fazer um produto bom. Não existe milagre. O único que a gente conhece que fez um milagre foi Jesus Cristo. De lá para cá ainda não apareceu ninguém. E qual que é são essas condições? Primeiro, tem que ter um frio muito forte na época certa. Tem que vir a chuva na época certa. Tem que vir o sol na época certa. E na hora da colheita não pode chover. Por quê? A uva, a maior parte dela é água. Se chove próximo da colheita, a uva fica muito grande, fica uma bonita, mas para o vinho não serve, porque ela já diluiu o açúcar. Porque quem transforma, ou melhor, quem traz o álcool para o vinho é o açúcar da fruta. Num processo de fermentação, então você tem são chamadas saccharomyces, elas trabalham consumindo esse açúcar, produzindo álcool e gás carbônico. Então sim, o clima judia muito do produtor. Isso é uma realidade. Só para você ter uma ideia, foi antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. Tem uma uva, a Cabernet Sauvignon, que é uma uva que a gente chama uva europeia, uma vitis vinífera. Na plantação do pessoal, não foi bem uma chuva forte, mas o clima ficou muito úmido. Como ela tem a fruta muito presa no cacho, aquela umidade, e ela já estava grande, criou um mofo na uva. A pessoa de lá falou: olha, não vou levar a uva porque ela não presta, porque parece um monte de gatos pendurados na parreira. Então, sim, sem dúvida, o clima judia muito desse produtor. Agora, uma outra finalidade da União dos Vinicultores é justamente fazer esse intermédio, essa interface, como você falava para a gente. Claro, as uvas vêm de outros lugares, exato, né?
Mas outras coisas, como rótulos, como as rolhas, como as próprias garrafas, as embalagens, enfim, é como você disse, né? Se você vai comprar um único, né? Então, um vinicultor vai comprar caixas de uva, vai ser um valor. Se vai toda uma união, né? Então, Exato. representando uma série de vinicultores, já vai facilitar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa negociação, né, ou essas portas que a União dos Vinicultores consegue fazer para facilitar essa produção dos vinicultores. Vou tentar mais para a uva, que realmente é a parte mais importante e difícil. Nós temos contatos no Rio Grande do Sul, então porque o gaúcho lá, se você chegar lá, ele não te conhecer, vai na produção de uva dele e fala, quero comprar uva, ele não te vende. Porque ele quer ter confiança em você. Então nós temos uma pessoa que atualmente ele chama Joel, ele tem produção de uva e tem parceiros que fornecem essa uva. Então a gente faz as encomendas e ele traz essa uva para a gente. A uva entregue, nós temos uma sede no bairro Assunção, aí em São Bernardo. Ele entrega na nossa sede e o produtor vai lá e leva para casa. Por quê? Como você explicou, né? Ele precisa de poucas caixas. Então ele vai lá com o carro dele, porque a ideia da União dos Vinicultores sempre foi isso. A gente quer que o produtor mantenha a sua tradição. A gente não quer, não é nosso objetivo fazer uma padronização, mas a gente traz pessoas para falar da qualidade, isso sim. Porque, dependendo como ele faz, o vinho pode sair mais ácido, mas é só uma questão dele saber dominar um pouco aquela técnica. Então, essa pessoa a gente traz para fazer isso. Nós trouxemos uma pessoa chamada Jean-Pierre Rosier. Ele se aposentou. Em Santa Catarina tem um órgão do estado chamado EPAGRE. A EPAGRE, ela não é só uva, são diversos tipos de produtos que eles trabalham. E em videira tem a parte de uva. Então a função deles, eles vão pegando uvas que não são próprias da região, tentam adaptar para ver se dá para fazer vinho daquela uva. Então a função da EPAGRE é exatamente isso. Aqui em Minas a gente tem a EPAMIG, que aqui em Caldas, que é próximo aqui de São Paulo, né? Está em Minas, mas próximo, também eles fazem o mesmo tipo de trabalho com o governo de Minas Gerais. E o Jean-Pierre Rosier é muito interessante porque o pai dele também era francês, veio para implantar a Chandon. E o Jean-Pierre acabou seguindo a tradição de enólogo do pai dele. Ele é formado na Universidade de Bordeaux, na França. Ele já veio dar 2 palestras para a gente, contratado pela União dos Vinicultores. Isso é muito interessante porque o nosso grupo é muito unido. Eu conheci o Jean-Pierre num evento em Jundiaí, que o Instituto Agronômico de Campinas, ele fez um trabalho na região de Jundiaí para que o produtor de uva, que é a nossa grande região produtora de uva, agregasse valor ao produto, não vendesse a uva in natura. Então que ela fizesse vinho, que ela conseguisse, inclusive, fazer vinagre, diversos tipos de produtos que vêm da uva. E eles contrataram a estrutura do estado que contratou o Jean-Pierre para ele dar essa assessoria durante uma semana, palestras. Foi lá que eu conheci. E ele até hoje a gente tem uma amizade muito grande. Ele falou, quando eu o convidei para vir aqui na uva, expliquei para ele aceitou. Ele experimentou o vinho do pessoal, que era um dos objetivos, né? E no final, um dos produtores convidou ele para um churrasco na casa que ele estava fazendo. Ele falou, no caso ele me chama de Marco, que é meu nome, Marco Antônio. Ele falou, Marco, quando você me convidou, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, eu fui em Jundiaí, que é uma região muito conhecida aqui, em produção de vinho, e vi algumas coisas que eu não gostei. Eu falei, se eu vi isso lá, o que eu vou achar em São Bernardo?
Ele falou assim, mas vocês estão de parabéns, vocês fazem um trabalho muito bonito. E foi isso que eu falei para ele, né? É essa nossa função, é trazer esse tipo de conhecimento, mas não permitir, que acho que é a palavra mais correta, que a pessoa perca a sua raiz, a sua história. Você também é um produtor de vinho? Sim, também sou. Há quanto tempo? Eu comecei em 1982, já tem 40 e poucos anos aí. Isso veio de uma tradição familiar ou de um gosto pessoal? Não, é assim, eu moro no Riacho Grande, que é um subdistrito de São Bernardo, e lá, na criação do Riacho Grande, vieram muitos toscanos, italianos, da região da Toscana. E um vizinho meu, o Aldo Rosa, que é um amigo muito grande, ele e o pai dele sempre fabricaram vinho. Né? E uma vez, numa conversa, eu falei, vamos começar a fazer vinho juntos. Aí, em 1982, comecei a fazer vinho com ele, o pai dele ainda era vivo. Eu sempre brinco que era assim, existe uma estrutura, né? Então, o pai dele era o vinhateiro, que a gente chama, né? Que é a pessoa que decidia tudo. Ele era o primeiro assistente e eu era o segundo. Em 1992, o pai dele falou, olha, eu não vou querer mais fazer, vou me aposentar. Então o Aldo foi promovido a vinhateiro e eu a primeira assistente. Agora estou esperando ele se aposentar. E qual é o segredo, então? Você é uma pessoa que vai saber me dizer. Qual é o segredo para um bom vinho? Agora sim, fiz uma pergunta difícil. O capricho. Tá, vou... Brincadeiras à parte, mas... você depende muito da condição da uva. A gente está tratando com uma coisa que é muito subjetiva, que é o gosto de uma pessoa. Então você pode ter um vinho que você gosta e eu já não gostar tanto, né? E vice-versa. Isso então já é bem subjetivo. Mas para que você tenha um vinho de qualidade, que você não veja defeitos no vinho, que é muito simples você ver um vinho que está muito ácido, aí qualquer um vai notar isso muito fácil. Mas é esse capricho de você manter todo o equipamento muito limpo, você ter os cuidados da produção, né? De novo, cada um tem a sua arte. Então, vou dar um exemplo. Ele hoje não está mais aqui, ele está em Pernambuco, é um senhor, um português, e ele trouxe a tradição do vinho português, que é você deixar a casca da uva muito tempo junto com o líquido. E isso deixa o vinho mais pesado, mas é o gosto deles. O português gosta desse vinho mais pesado. A técnica já pede para que a gente tire ele com 4, 5 dias. Ele chega a deixar 1, 2 meses, dependendo. Então, cada um tem o seu jeito, mas feito com capricho, você vai achar qualidade. E isso eu tiro por uma vez num evento nosso, que a gente faz eventos. É na última sexta-feira de julho de todo ano. É um dia que a gente reúne todos os produtores e cada um vai trazer o seu vinho daquele ano. É um vinho que ainda não está pronto, mas você já trabalha, você já consegue identificar que aquele vai ser um vinho bom. Então, repete a mesma coisa da nossa primeira festa. Cada produtor tem uma mesa com seu vinho, ele traz um prato com salgados, doce, coloca numa mesa grande para que todo mundo se sirva. E a gente sai experimentando o vinho de todo mundo. E essa questão do vinho, né, do paladar, como você traz pra gente, realmente é preciso um conhecimento para você saber o que é um bom vinho, do que não é? E geralmente é isso que é propagado, né? Sim. Não, para você ter uma ideia de vinho, você precisa conhecer alguns, você precisa conhecer os tipos de uvas, você precisa... Conta pra gente, isso é verdade mesmo? Existem outros jeitos, só o paladar basta? Eu vou falar 2 frases que eu gosto de usar muito, né? A primeira é que não existe vinho bom em garrafa fechada. A pessoa pode chegar aqui para você e falar assim, olha, esse vinho custa tantos R$1.000, é um vinho excelente. Aí você fala assim, então abre que nós vamos ver se realmente é tudo isso. A segunda, o melhor vinho que tem no mundo é aquele que você gosta de tomar. Esse é o melhor vinho do mundo. Não é o preço, inclusive eu acho isso uma maldade que se faz com o vinho. Porque o vinho é uma bebida agregadora, né?
Eu sempre também gosto de citar isso. Você dificilmente vê uma pessoa bebendo vinho sozinha. Você vê uma pessoa chegar em casa, abrir uma cerveja, mas raríssimo você vê uma pessoa, porque chegar e abrir uma garrafa de vinho sozinha. O vinho, ele tem alma. Ele quer que você converse com alguém. Tanto é que a palavra simpósio, a palavra grega, a origem dela é essa. A palavra ela se originou da reunião que as pessoas faziam em determinado período do dia. Eles sentavam para tomar vinho. Esse é o significado da palavra simpósio. E ali eles se trocam ideia. Agora, você me dá a deixa para eu te fazer uma outra pergunta, né? O que impacta no preço, preços altíssimos muitas vezes, né, de alguns rótulos, preços aí realmente de cifras aí de mais de 10, 20 mil. O que impacta? É a produção, é o tempo de espera, é a uva? O que são esses fatores que podem ou não interferir no valor final de um vinho para o consumidor? Bom, sem dúvida, existem alguns fatores. Essas grandes casas de vinhos francesas, italianas, o que eles fazem? Eles selecionam uvas, então já dá trabalho. Então ele colhe uma certa quantidade, ele vai selecionar, ele não vai usar toda aquela uva que ele colheu, que ele achou algum defeito. Na produção em si, ele vai usar uma barrica, por exemplo, especial, que normalmente se envelhece na Europa o vinho em barrica de carvalho. E tem que ser uma barrica nova, e ela custa caro. Uma barrica de 220 litros deve estar custando hoje por volta de $700, que ele vai usar uma vez para aquele vinho. Se é um vinho de guarda, ele vai ter que ter um local que ele vai ter que armazenar esse vinho. Então aquilo é um custo para ele também. Mas, na realidade, esse preço exorbitante não tem nada a ver com o que está ali dentro. Ele tem a ver com a vaidade humana. O Jean-Pierre, um dia, esse enólogo do Rio de Santa Catarina, eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim: Marco, você tem uma Ferrari e você tem um Mercedes-Benz. São carros caros, só que a Ferrari é muito mais cara. Ela é muito mais carro que uma Mercedes? Não. Para quem comprou, falar assim: eu posso comprar uma Ferrari. Eu posso comprar um vinho, chama Yquem, é um vinho branco francês, que uma garrafa dele, uma safra boa, deve estar custando aí, uns R$80 mil uma garrafa de vinho. Então a pessoa fala: eu posso comprar. Então é uma vaidade humana. E o que eu falo, para o vinho isso é uma sacanagem, na minha opinião, porque ele é uma bebida que vem desde na época dos romanos, era uma bebida do escravo, que não era a bebida do imperador. Eles eram vinhos diferentes, claro. O do escravo era um vinho com uma qualidade de produção menor, mas era vinho. Muito bem, e tudo isso, claro, né? A União dos Vinicultores, acredito que por meio de palestras, workshops, como você mesmo já falou, acaba explicando e dando vazão não só para os vinicultores, não só para os produtores de São Bernardo do Campo, mas também para pessoas de fora que queiram participar, que queiram saber um pouco mais sobre vinho? Sem dúvida, sem dúvida. A gente faz eventos abertos, né, para convidados. Há alguns anos a gente fez o primeiro simpósio em São Bernardo a respeito de vinho. Porque eu classifico assim, né, em 5 tipos de pessoas que gostam do vinho. Então você tem o enólogo, que esse é um técnico. Existe no nível do antigo segundo grau, né, que é o ensino médio, que ele se forma enólogo, como tem a faculdade de enologia. Esse é um técnico, ele vai desde a plantação, desde do que foi usado naquela plantação, então o conhecimento técnico dele é muito alto. Depois você tem o enófilo. O enófilo é o amigo do vinho, que se reúne numa confraria, que eles abrem vinhos, que eles tomam porque eles gostam do vinho. Depois você tem o vinhateiro, nosso caso, né? Nós somos vinhateiros. A gente vai lá, trabalha uma uva que não é sua, vamos chamar de uma uva importada, mas você faz o seu vinho. Depois você tem que esse aí é perigoso, é o enochato. O enochato é aquela pessoa que você convida ela para comer uma pizza na sua casa e você abre uma garrafa de vinho, ele vai
cheirar o vinho, vai ficar olhando, não sei o que lá, e depois vai dar uma opinião, sendo que ele foi lá para convidar para comer uma pizza e tomar um vinho, não fazer uma análise. E depois a gente tem o sommelier, mas esse sommelier é uma classe à parte. Muito bem. Esse foi o bate-papo de hoje aqui do Câmara Podcast São Bernardo do Campo, com o presidente da UVA, União dos Vinicultores Artesanais de São Bernardo do Campo. Kiko, uma delícia esse papo sobre outra delícia também, que é vinho, não é mesmo? Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui com você essa tarde. Prazer todo nosso. E para você que nos acompanhou, até o próximo.